sobre a América Latina e a luta pela emancipação, né, das colônias espanholas. Nesse caso aqui a gente vai falar das colônias que pertenciam à Espanha, ok? Bom, essas revoltas, de certa forma, que aconteceram na América Latina e Espanhola, elas tinham um caráter, de certa forma, meio que iluminista, né? E se basearam em outros movimentos para poder alcançar os seus objetivos. Bom, o que leva essa América Latina e Espanhola a querer se libertar? Primeiro vamos fazer um pouquinho lá as atividades da página 29 da nossa apostila. Olha o que ele fala, ó. Organiza as ideias. Para prosseguirmos com os estudos sobre a independência das colônias espanholas na América, vamos relembrar a organização da sociedade colonial espanhola. Para isso, utilize as palavras destacadas para preencher o texto. Então, temos lá maia, indígena, encomienda, adelantados, mita, cabildos, chapetones e inca. Letra A. Os cabildos eram órgãos administrativos dos quais os crioulos podiam fazer parte. De maneira geral, a administração colonial ficava quase toda a cargo de espanhóis enviados pela Espanha. B. A mão de obra indígena era utilizada em abundância na América Espanhola. Em algumas colônias, os grupos nativos eram submetidos ao sistema da mita, por meio do qual eram obrigados a trabalhar por determinado período na retirada dos metais preciosos ou em outros serviços. C. A administração das colônias espanholas era realizada pelos chapetones. D. A colonização espanhola dizimou povos como os astecas e o Inca. Acreditava-se que dos 20 milhões de nativos do México, apenas 1/10 desse total sobreviveu no decorrer do primeiro século de contato com os europeus. A respeito da América Latina, faça o que se pega a seguir. A. Defina a expressão América Latina. O que nós entendemos por América Latina? Coloquem aí, professora Gabi, na apostila de vocês. A expressão América Latina designa os países formados após o processo de independência das colônias em relação aos seus países europeus. Então, esse nome América Latina vem depois do processo emancipatório, mas se dá àqueles países que se tornaram independentes da Espanha, de Portugal e da França. A gente não coloca Estados Unidos nem Canadá, tá? América Latina, a gente fala do México para baixo, ok? Vamos lá então. Começando, vamos ver como que se formavam as colônias espanholas na América, ok? Então aqui lá na página 30 de vocês, ele traz ali pra gente a separação das colônias espanholas. Ele traz desde vice-reinos e capitanias. Vamos diferenciar um e outro. Vice-reino são aqueles locais mais importantes, porque o reino era a Espanha. O vice-reino, na América, seria aquele local. Então, é um local mais importante. A gente vai ter, então, vice-reino da Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata. A próxima divisão dos espanhóis fazem de capitanias. As capitanias, elas também têm importância, mas não tanto quanto os vice-reinos. Então, a gente vai ter lá Capitania Geral de Cuba, da Guatemala, da Venezuela e do Chile. Aqui na apostila de vocês, na página 30, ele traz pintado separadamente o que pertencia no mapa atual, né? Cada vice-reino ou cada capitania. Bom, o que leva então essas emancipações? O primeiro fato é a falência do sistema colonial que aparece na apostila de vocês, meus amores. Por que acontece isso? Os indígenas que ocupavam esses espaços antes da chegada dos espanhóis, correto? Mas quando eles chegam aqui, né, olha o que ele fala na apostila de vocês, ó. Os vários séculos de domínio espanhol, sobretudo determinados territórios do continente americano, modificaram completamente a estrutura social da região. No lugar dos indígenas que ocupavam esses espaços quando os espanhóis chegaram, havia uma população formada pela miscigenação entre espanhóis, nativos indígenas e africanos escravizados. Em meio a essa população toda, formou, né, os descendentes dos espanhóis que foram colonizando essa região. Quem seriam esses descendentes dos espanhóis aqui na América? Seria um grupo que a gente chama de crioulos. Os crioulos são descendentes de espanhóis que
tá? Então eles não tinham muitos direitos políticos como os espanhóis nascidos na Espanha. Então, crioulos são descendentes de espanhóis, eles têm pai ou mãe espanhol, mas nasceu no continente americano. Esses são os crioulos. Olha como ele coloca na apostila de vocês na página 30. Ó. Os crioulos, como eram denominados, questionavam algumas leis leis impostas ao sistema colonial. O principal motivo era o descontentamento ao monopólio de comércio. O que é o monopólio de comércio? Que aquela região só pode vender as suas mercadorias, só pode fazer comércio com a sua metrópole, que era a Espanha. E esses crioulos, como eles eram filhos de espanhóis, eles iam estudar na Europa. E quando eles foram estudar na Europa, eles tiveram contato com quem? Com as ideias iluministas, né? Revolução Francesa, dentre outros fatores que aconteceram na Europa. E quando eles voltam para a América, eles param e pensam, peraí, isso não está certo o que está acontecendo com a gente. A gente tem que estar sempre devendo obediência à nossa metrópole, a gente não tem direito político, os crioulos não tinham direitos políticos, eles tinham direitos, de certo modo, reduzidos. Então eles começam a criar movimentos que vão levar, né, ao processo de emancipação. Os crioulos, eles fazem parte da elite crioula, eles não são pobres, né? São pessoas de classe média, famílias mais abastadas. Então, como eles estudam na Europa, entraram em contato com as ideias iluministas, começam a questionar o monopólio de comércio, começam a colocar em xeque e falam assim, peraí, como assim? A gente quer ter cargos administrativos, a gente quer participar da vida política, nós temos direitos iguais a qualquer outro cidadão espanhol. Então, eles começam a questionar, ok? Bom, outro ponto que ele vai levar ali para a gente falar sobre essa questão da emancipação política são outros fatores que estavam acontecendo muitas vezes fora da América, né? Lá na página 31, ele fala para vocês que havia um conflito interno entre a Espanha e suas colônias, né? Devido à emancipação política das 13 colônias onde eles vão se inspirar, na Revolução Francesa, dentre outros. Esses acontecimentos serviram como se fosse um empurrão para as colônias espanholas quererem se emancipar também.